Nossa República está de volta entrevistando nesta semana a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, minha amiga pessoal, minha querida amiga, e uma das figuras mais importantes da atualidade, tanto nas redes sociais como na política estadual. Janaína, a gente vinha falando de vários assuntos, eu quero depois voltar a alguns temas, mas eu queria... Você tem um projeto de ser governadora de Mato Grosso? Você pensa nisso de uma forma bastante convicta? Ou é só uma coisa, talvez, quem sabe, se der, eu vou? Tenho, Mauro, tenho esse projeto, estou construindo ele, por isso até que falei no nosso primeiro bloco, né? Eu tenho essa preocupação em construir uma liderança, inclusive entre os deputados, porque eu acredito que para ser líder do meu estado, primeiro eu tenho que liderar um grupo de lideranças, né? Então, eu tenho tentado construir isso com os deputados na base da confiança, do relacionamento, e hoje nós temos ali na Assembleia um grupo muito unido de parlamentares que entendem que, como eu entendo também, que o Estado, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, precisa retomar, vamos dizer assim, a força política dos políticos. Nós passamos anos aqui, desde a eleição do Pedro Tax, onde se marginalizou a figura do político, e o Pedro acabou sendo aquele fiasco, né, na gestão do governo do Estado. E a gente entende hoje que nós precisamos construir lideranças, sabe? Ter uma representatividade que ouça, que receba, que trate as pessoas com respeito. Eu tento ser essa pessoa pensando no futuro, sabe? Eu vejo, assim, às vezes, da gestão, tanto do Mauro, que hoje eu faço parte da base, quanto do Pedro, quais são os pontos fracos e no que eu gostaria de melhorar se eu fosse governadora. Nessa relação com a Assembleia, eu acho que pode ser uma relação mais leve, e tem que ser uma pessoa que goste, sabe? Primeira coisa para um político, tem que gostar de gente. Às vezes eu vejo assim, a pessoa quer ser político, mas ela não dá oi nem para o porteiro do prédio, nem dá bom dia para quem entra no elevador. Então, eu tenho esse sonho, tenho tentado construir esse sonho com os deputados, acho que é ali que começa, e fico feliz, porque assim, nas pesquisas internas eu já apareço bem para governo, desde a eleição Mas não é passada, né? um projeto para agora, para 22? Ou você pensa num período um pouco maior? Eu acredito que a minha eleição para governo, ela deveria ser naturalmente em 2026. Mas eu não descarto também uma disputa. Isso depende todo do contexto, né? Do que vai acontecer daqui até o ano que vem. Quer dizer, o Mauro é candidato, não é? Ninguém sabe se vai ser ou não vai ser, ele Mas não confirma. considerando que o Mauro seja candidato e que você faz parte da base do governo, aliás, você tem uma atitude muito transparente com relação ao governo, tem coisas que você apoia, tem coisas que você não apoia em respeito à sua própria atuação na Assembleia, mas, no geral, você tem sido muito defendido com muita seriedade a gestão do Mauro Mendes. Como é que é isso? Quer dizer, você seria candidata contra o Mauro? Hoje eu sou candidata a deputada estadual. Nós temos um grupo hoje que é um grupo coeso. A nossa base de governo é uma base grande de parlamentares. Então, natural seria caminhar com a reeleição do Mauro. Eu não gostaria de ser candidata para dividir uma base, até porque eu acho que seria prejuízo para ambos os lados. E a avaliação do Mauro, as pesquisas internas que nós fizemos hoje, é uma avaliação muito positiva, que até me surpreendeu a avaliação, porque eu achava que essa questão dos servidores ela teria maior influência na pesquisa. É claro que nenhuma pesquisa é 100% correta, mas a avaliação do Mauro é uma avaliação positiva, só menor a avaliação dele do que a avaliação positiva do Bolsonaro. Então, isso no âmbito do estado de Mato Grosso fortalece uma continuidade. Mas é lógico, se ano que vem o Mauro não for candidato, aí o cenário é outro. Eu vejo que hoje, né, estando na pesquisa bem posicionada como eu estou até para governo, aí sim eu tenho que entrar numa outra discussão. Mas hoje o natural seria esse, né? Hoje o natural. Ok. Agora, se pode mudar, pode, né? Esse quadro, se o Mauro decidir ser candidato, porque tem essas coisas de decidir em última hora, não são mais. Aconteceu isso na prefeitura e fica todo mundo meio com o pé atrás nisso. Eu acho que, desta vez, o Mauro vai mais cedo do que ele costuma fazer, anunciar isso, essa candidatura, até porque
é mais justo com todo mundo, com todo o grupo político e tal, você não fica todo mundo meio sem pai, sem mãe, e aí é complicado. Mas eu queria saber o seguinte, que situação, Janaína, você apoiando o governo do Mauro e o Emanuel Pinheiro, na outra ponta, no mesmo partido seu, já anunciando pré-candidatura ao governo do Estado, confrontando com o Mauro, quer dizer, são adversários de forma explícita. E aí, como é que o MDB se posiciona? Quer dizer, o seu partido de nível estadual está rachado, o Emanuel vai sair, o Emanuel vai ficar, você vai sair. Como é que é isso? Olha, na verdade, Mauro, a gente não sabe qual vai ser a posição hoje do Emanuel. O Emanuel, ele acabou se afastando da executiva do partido, então, assim, a gente não tem tido muito contato para avaliar qual que é a posição que ele vai tomar. O que eu tenho percebido é que ele está muito preocupado com a reeleição do Emanuelzinho, e eu acredito que essa seja a prioridade dele. Natural, também não julgo, né? Como pai, é um projeto importante e o Emanuelzinho também é um bom deputado federal e acredito que ele também mereça a sua reeleição. Agora, quando a gente fala sobre uma construção da candidatura do Emanuel ao governo dentro do MDB, isso não existe. Então, eu tenho falado isso na imprensa. Eu vi que um dos secretários dele falou que eu era prepotente, individualista, mas não é isso, eu estou falando pelo partido. Ser prepotente e ser individualista seria o Emanuel achar que um partido onde nós temos 2 deputados federais, agora 3 praticamente, com o Valtenir no mandato, e praticamente também 5 deputados estaduais, que o Romualdo está assumindo de novo amanhã, nós temos o Silvano, que é secretário, vai abrir mão de tudo isso para colocá-lo enquanto candidato a governador. Jamais isso vai acontecer dentro do MDB. Então, isso a gente tem debatido, mas ele não participa, né, das discussões. Como que é o posicionamento do Bezerra nessa situação? Assim? A posição do MDB é priorizar as candidaturas de deputados estaduais e deputados federais. Essa é a nossa posição. É claro, o partido vai pleitear espaço na majoritária? Com certeza. Mas não é a nossa prioridade. A prioridade é chapa de estadual e chapa de federal. Então, assim, o Bezerra deu uma meta audaciosa para a gente de candidaturas. São 48 candidatos a deputados estaduais e 16 candidatos a federais. E nisso a gente tem tentado fazer uma conta de número mínimo de votos para essa chapa, para a gente poder fazer o maior número de deputados possível, de mulheres também, porque o partido tem o objetivo de fazer 2 mulheres nessas eleições, deputadas. Então, esse desafio é o nosso principal objetivo. Então, não acho que o meu projeto é um projeto individualista, acho que o projeto de querer colocar o partido tendo uma candidatura imposta, que os deputados não aceitam, isso sim seria individualismo. Então, o projeto do partido é esse hoje, candidaturas de federais e candidaturas de estaduais. Então, a gente não tem projeto hoje de majoritária, né? Se acontecer, como eu disse para você, vai ser um fato novo, mas a nossa prioridade hoje é essa. Alguma possibilidade, por exemplo, ou de ter sido discutida essa possibilidade do MDB indicar um vice numa chapa do Mauro? Tem essa possibilidade e, inclusive, a gente já fez até um convite para o próprio Otaviano Pivetta, que é uma pessoa que já tem um vínculo com o partido, né? Acho que você se lembra que nessa eleição do Mauro, Pivetta era candidato ao governo e ele se aproximou da sigla primeiro. Então, quando o MDB foi apoiar a candidatura do Mauro Mendes, eu fui contra, inclusive, que na época o Wellington era candidato, o senador Wellington Fagundes, foi através do Pivetta. Então, criou-se ali uma relação. Ele foi convidado, ele pode ser um nome para ser o vice, representando, inclusive, o MDB nessa disputa, assim como também o partido trabalha com outros nomes. O Bezerra defende muito a questão da Rosana Martinelli, nós temos o prefeito de Primavera do Leste, que é o Leonardo Bortolin, que eu estou sentindo também que ele está começando a ter vontade de entrar também nessa discussão para ser um dos candidatos. Tem uma relação boa com o Palácio, né? Excelente também, excelente. Então, assim, são nomes, né, que estão bem posicionados, até o próprio Juarez, né? Porque as pesquisas, elas mostram, né, que um vice para o Mauro tem que ser um vice do Norte, né? Então, a gente pensa, assim, que o partido pode contribuir com vice, mas isso não é o nosso objetivo principal, né? O objetivo principal são as proporcionais. Para a gente encerrar esse bloco, essa parte política, o Wellington Fagundes. Eu
Wellington deve ser candidato natural à reeleição ao Senado, tem serviço prestado para isso, tem toda a posição eleitoral para isso. Você acha que é possível, como é uma vaga só desta eleição de 22, você acha que é possível inserir o Wellington Fagundes nesse projeto que inclui Mauro Mendes e que inclui outros partidos mais ligados ao Wellington? Eu acho que é possível e eu acho que seria o mais viável, né, para o projeto político do Mauro hoje enquanto candidato. Que um candidato a senador ele tem que vir para somar na chapa. Não adianta a gente pensar em lançar hoje um candidato que já seja do grupo, que é um candidato que já está ali nas estatísticas de aprovação do governo. Eu acho sim que tem que ter um candidato, e Rondonópolis hoje é a segunda cidade, né, que mais se arrecada no nosso estado e a terceira maior. Então, é um município e uma região, que é a região sul, importantíssimos para uma reeleição do próprio governador. Então, acho que o Wellington soma muito nessa chapa. Eu gosto muito do Neri, inclusive é um dos deputados federais que eu tenho maior relação, né, além do deputado Carlos Viveira, mas eu tenho pontuado com ele que a candidatura do Wellington, e isso eu não falo, né, enquanto nora, estou falando enquanto deputada, é a candidatura que mais somaria para a nossa chapa. O que, na minha opinião, não pode acontecer é nós dividirmos aí, porque a gente não pode desconsiderar uma candidatura que venha da direita, né? Uma candidatura que venha do próprio Bolsonaro. Mas pode ser o Wellington, pode ser o Neri, o candidato dele hoje, seria o Medeiros, né? Então, é uma eleição que seria Mas muito o Medeiros faz uma espécie de oposição aqui ao governo do Estado, meio complicado de juntar, de dar liga, né? E até que ponto você acha que essa campanha presidencial, claro, a gente sabe que Mato Grosso tem uma característica especial em relação ao resto do país, é mais bolsonarista do que o resto do país, mas até que ponto uma candidatura que Bolsonaro não elegeu os seus candidatos a Senado, a deputado federal, etc. Né? Nas últimas eleições ele já estava aí presente. Então, de que maneira você acha que isso pode influenciar? Me parece meio que dá para dissociar uma coisa da outra, né? Ou você acha que a influência do Bolsonaro vai ser decisiva, assim, ao ponto de ter que buscar um candidato bolsonarista para ocupar essa disputa no Senado? Eu acho que o Bolsonaro vai ter um peso muito forte nessas eleições aqui em Mato Grosso, muito forte. E assim, eu não sei precisar quanto, né? Mas dentro da aprovação dele, a gente vê ali um eleitorado de quase 50% que o acompanha em qualquer que seja a sua decisão de apoio. Então, a gente sentiu isso na campanha do Fávaro, quando o Bolsonaro apoiou a Coronel Fernanda. Uma eleição onde o Fávaro reunia ali, eu até brinquei que assim, é uma estrutura que foi feita de apoio para o Fávaro, que eu não via muito tempo numa eleição nem de governo, sabe? Quando nós reuníamos assim para fazer a discussão da coordenação, eram quase 50 pessoas, secretários estaduais, municipais, deputados, prefeitos, era uma coisa assim, impressionante para vencer as eleições da Coronel Fernanda. Então, essa força do Bolsonaro ela não pode ser menosprezada aqui dentro do Estado, ele ainda é muito forte aqui, e é por isso que eu venho falando que as candidaturas que hoje não têm vinculação 100% ao presidente, elas têm que se unir ali, porque os candidatos dele vêm para disputar as eleições. Eu penso assim, pelo menos, por isso que eu acho que os políticos aqui do Estado, pode acontecer dele dar o apoio dele ao Mauro, ao próprio Wellington, ao grupo, pode acontecer. Acho que na política nada é impossível. Mas hoje o cenário ainda não é esse, né? Então, não sendo esse, eu acho que os políticos ali vão ter que se unir para vencer as eleições, como aconteceu na campanha do Fávaro, que foi uma união ali de vários políticos e lideranças que acabaram vencendo as eleições, mas não foi uma eleição fácil. E acho que essa eleição, até porque a do Fávaro está muito recente, ela nos disse muito do que virá aí para o futuro. Não acho que vai ter essa influência, Mauro, nas proporcionais. Porque agora virou uma coisa assim, eu falo que eu estou com o Bolsonaro, eu vou ser eleito. Porque foi isso que aconteceu na passada. Mas não vai não acontecer. Acho que nas proporcionais vai ter isso. Acho que isso nas proporcionais acabou. E nós vamos ter aí 500 candidatos apoiando o Bolsonaro. Então, mas nas eleições da majoritária, o apoio dele, a presença dele no Estado
conta muito, sim, vai influenciar demais. Janaína, a gente vai para um intervalo comercial e volta em instantes com essa conversa maravilhosa aí com a deputada Janaína, com essa avaliação eleitoral que ela faz, muito lúcida, né? Um instante só.